Um volume de 2,6 litros de gás hélio é submetido a uma pressão de 1,3 atm e a temperatura de 41 graus Celsius. É aquecido até que o volume e a pressão fiquem iguais ao dobro dos valores iniciais. Letra A, qual é a temperatura final? Letra B, quantos gramas de hélio existem? A massa molar do hélio é 4 gramas por mol. Então, na letra A, a gente vai calcular a temperatura final do gás. A gente vai utilizar aqui a relação que pressão inicial vezes o volume inicial dividido pela temperatura inicial vai ser um valor constante. Então, P1 vezes V1 dividido por T1 dá o mesmo valor que a gente pegar P2 vezes V2 dividir por T2. E tirando os dados aqui do exercício, V1 é 2,6 litros, P1 1,3 atm, a temperatura 1 é 41 graus Celsius, que eu vou converter para Kelvin, então a gente soma 273. Então, T1 igual a 314 Kelvin. P2 é igual a 2,6 atm, já que é o dobro da pressão inicial. E o volume 2 é o dobro do volume inicial, então é 5,2 litros. A gente vai achar o valor de T2 aqui nessa equação. Então, a gente vai isolar ele. A gente passa ele para cima aqui da equação. O P1, V1 passa dividindo aqui do outro lado. E o T1 vai passar multiplicando do lado direito aqui da equação. Assim, T2 é igual a P2 vezes V2 dividido por P1 vezes V1 vezes a temperatura inicial. Substituindo os dados que o exercício forneceu, T2 é igual a 2,6 vezes 5,2 dividido por 1,3 vezes 2,6. Tudo isso aí multiplicando 314. Resolvendo aqui a parte de cima da equação, a gente tem que 2,6 vezes 5,2 dá 13,52 e 1,3 vezes 2,6 dá 3,38. Fazendo essa divisão aqui, a gente chega que T2 é igual a 4 vezes 314. Então, a temperatura final vai ser igual a 1.256 Kelvin. Passando isso aqui para graus Celsius, a gente subtrai 273 dá 983 graus Celsius. Letra B, a gente vai calcular quantos gramas de hélio existem. Então, a gente vai utilizar a relação aqui da Lei Geral dos Gases, onde a pressão vezes volume dividido pela temperatura do gás em um determinado estado vai dar um valor constante. E esse valor constante é igual ao número de mols vezes a constante dos gases. Retirando alguns dados aqui do exercício, então, para resolver a letra B, a gente poderia utilizar tanto o estado inicial do, do gás, estado 1, quanto o estado 2, né? Então, a gente vai utilizar aqui os dados do estado inicial. O volume inicial é igual a 2,6 litros, pressão inicial 1,3 atm, temperatura inicial de 314 Kelvin, constante dos gases é 0,08206 litros atm por mol Kelvin e a massa molar 4 gramas por mol. Então, primeiro que a gente vai calcular o número de mols, então a gente vai isolar o N aqui nessa equação, esse R que está multiplicando passa do outro lado dividindo, fica N igual a P vezes V dividido por R vezes T, substituindo os valores. N é igual a 1,3 vezes 2,6 dividido por 0,08 vezes 314. Multiplicando 1,3 vezes 2,6 dá 3,38. Realizando essa multiplicação no denominador, dá 25,77. Realizando essa divisão,
3,38 dividido por 25,77, a gente encontra o número de mols igual a 0,131 mol. Esse é o número de mol. A gente tem que a massa do gás vai ser igual a massa molar vezes o número de mol, substituindo os valores. Massa molar 4, número de mols 0,131. Então, 4 vezes 0,131, a gente chega no resultado da massa igual a 0,524 gramas.